Olá! Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai investigar um nome, um lugarzinho que talvez passe batido numa história bíblica super conhecida, Zererá. É uma cidade mencionada assim de passagem na narrativa épica do juiz Gideão, sabe? Aquela da vitória sobre os midianitas. Exato. A gente deu uma olhada no material que compila informações sobre Zererá, né, baseado principalmente, claro, no livro de Juízes, mas também com algumas interpretações históricas, geográficas. Embora seja um local pequeno, com pouca documentação, é interessante como essa mençãozinha já nos puxa para olhar mais de perto, né, para entender os detalhes da campanha militar, o cenário da época. Pois é, então nossa missão aqui é explorar o que a gente sabe e talvez o que a gente não sabe sobre Zererá. O que essa cidade representa nesse contexto todo da história de Gideão. Vamos desvendar isso. Para começar, vamos situar um pouco o pessoal. Israel estava passando por um aperto, né? Sendo oprimido pelos midianitas. A Bíblia descreve eles como um povo nômade que invadia para saquear, principalmente na época da colheita. Levavam tudo. Era uma situação bem desesperadora. Sim, o relato diz que os israelitas chegavam a se esconder em cavernas, em fendas nas montanhas, tamanho medo. E é nesse contexto de perda, de opressão, que Deus levanta Gideão, da tribo de Manassés, para liderar a libertação. E Gideão é uma figura complexa, né? No começo ele hesita, pede sinais e tal, mas acaba topando a missão. Ele junta um exército até grande, mas aí vem aquela parte famosa da história. A redução das tropas. Por orientação divina, ele tem que diminuir drasticamente o número de soldados. Exatamente. Uma redução, assim, radical. De milhares, ele acaba ficando com só 300 homens. Tem até aqueles testes curiosos, né? Da forma como eles bebiam água, enfim. O ponto é que ele se prepara para enfrentar um inimigo muito, mas muito maior em número, com um grupo minúsculo. E a estratégia para compensar isso não é força bruta, claro. É totalmente psicológica, tática. O plano para o ataque noturno lá no acampamento midianita, que ficava perto do Monte Moré, foi todo baseado em surpresa e desorientação. Isso, cada um dos 300 recebeu uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. Aí, no meio da noite, eles cercaram o acampamento quietinhos e, ao sinal de Gideão, todos quebraram os cântaros ao mesmo tempo. Imagina o barulho. Tocaram as trombetas bem alto e levantaram as tochas. O efeito deve ter sido aterrorizante para os midianitas, acordando naquele susto, o barulho das trombetas de todos os lados, o estilhaçar dos jarros, as luzes aparecendo de repente, criou uma ilusão de um ataque gigantesco, sabe? De um exército enorme. A confusão foi geral. Foi um caos completo. A Bíblia diz que, no pânico, na escuridão, eles começaram a lutar entre si, atacando uns aos outros. Foi uma autodestruição parcial ali, causada pelo medo, pela desorientação total. É um exemplo, assim, clássico de guerra psicológica no mundo antigo. A inteligência da tática não estava na força, mas em explorar a mente do inimigo, né? O medo virou a arma principal. Exatamente. E quem sobreviveu a essa confusão inicial, claro, tentou fugir. E é aí, nesse momento da fuga, que Zererá aparece. Só essa vez. O texto lá em Juízes 7.22 diz que eles fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Zererá está ali, no meio do caminho dessa fuga. E isso levanta uma pergunta, né? Por que essa rota específica? Por que ir para Bet-Sita, Zererá, Abel-Meolá? O material que a gente analisou sugere uma hipótese interessante. Será que esses lugares, Zererá incluída, podiam estar sob algum tipo de controle midianita na época? Controle midianita, mas como assim? Gideão estava lutando justamente para libertar Israel desse domínio. Pois é, parece contraditório, né? Mas a especulação é que talvez a opressão midianita não fosse só essas invasões para saquear. Talvez em algumas áreas eles tivessem conseguido estabelecer um controle mais territorial, sabe? Pequenos postos avançados ou domínio sobre cidades menores. Poderia ser algo recente, talvez conquistado naqueles 40 anos de paz depois da vitória de Débora e Baraque.
Se Zererá fosse um lugar considerado amigo ou sob controle deles, faria sentido tático fugir para lá, buscando refúgio ou um lugar para se reagrupar. Entendi. Então a fuga não seria pro nada, mas uma tentativa de chegar em um lugar considerado seguro ou pelo menos conhecido no meio daquele desastre. Isso muda um pouco a visão da ocupação medianita, não acha? Sugere algo talvez mais infiltrado? Exatamente, é uma possibilidade, claro, mas que adiciona uma camada de complexidade à geopolítica da época. Mostra como esse controle podia ser meio fluido. Mas mesmo que esse fosse o plano, a fuga não deu totalmente certa para eles. Não mesmo. O relato continua, né? Gideão chamou reforços da tribo de Efraim para pegar os fugitivos em pontos-chave, como nas passagens do Rio Jordão. E foi nessa perseguição que eles pegaram 2 líderes midianitas importantes, Oreb e Zebe. Foram capturados e mortos. E a perseguição não parou ali. Gideão e seus 300 homens, mesmo exaustos, foram atrás do resto do exército, que tinha fugido mais para leste, para um lugar chamado Carcor. Lá eles finalmente derrotaram os reis midianitas, Zeba e Salmuna, e acabaram com a ameaça de vez. E Zererá. Depois dessa aparição rápida na fuga, o que aconteceu com ela? Aí é que o mistério aumenta. Zererá, simplesmente. Sam. Desaparece dos registros bíblicos e históricos. Não tem mais nenhuma menção. A origem dela, ninguém sabe. Era uma cidade cananeia, antiga, que os israelitas tomaram depois? Se sim, para qual tribo foi? As fontes até especulam, né? Issacar, Manassés, Naftali, que eram tribos ali da região norte. Mas é tudo hipótese, não tem registro. Caramba, e o fim dela? Também é um ponto de interrogação. Totalmente. O que aconteceu com Zererá? Foi abandonada aos poucos? As pessoas foram para cidades maiores? Ou será que foi destruída numa invasão posterior? Tipo dos assírios, dos babilônios? A região passou por tantas guerras, né? São possibilidades reais, dado o contexto. Mas, sem evidência arqueológica ou textual, fica só na especulação mesmo. E a localização? Pelo menos isso a gente consegue cravar. Onde ficava essa cidade? A localização exata também é incerta, o que é bem comum para esses lugares menores citados na Bíblia. A pista principal, como a gente viu, é ela ser mencionada junto com Betsita na rota de fuga. Existe uma linha de pesquisa que identifica Betsita com um lugar moderno, o Kibbutz Shita. Ah, ok. E se essa identificação estiver certa? Então Zererá deveria estar ali por perto, né? Esse Kibbutz Shita fica numa área bem estratégica, o Vale de Harud, que é um braço do grande Vale de Jezreel, lá no norte de Israel. Vale de Jezreel. Uma área importante historicamente. Muito importante. Fértil para a agricultura, corredor de passagem natural e, por isso mesmo, palco de muitas batalhas ao longo da história. Se Zererá ficava ali perto, estava nessa região-chave. Tem outra possibilidade também, baseada em outras leituras da rota, que a colocaria mais a leste, talvez mais perto do Vale do Jordão, que também é uma área fértil. Mas veja bem, sem uma escavação que diga "achamos Zererá", com uma inscrição, algo assim, a localização precisa continuar no ar. E com isso, a geografia exata, a economia dela, tudo fica um pouco no campo das ideias. É incrível como uma menção numa frase gera tanta pergunta sem resposta, né? Mas tem um detalhe que talvez dê uma pistazinha. O nome. O que significa Zererá? A etimologia, é verdade, às vezes o nome pode dar uma dica. A raiz hebraica para Zererá, Tsererá, ela é associada a algumas ideias. E quais seriam essas ideias? Uma interpretação bem comum é que pode significar algo como pedregoso ou lugar de pedras. Outra possibilidade é vir de uma raiz que tem a ver com espinho ou espinheiro. Pedregoso ou espinheiro. Interessante. Isso pinta um quadro, né? Talvez não fosse a parte mais nobre do vale, mas uma área mais rochosa ou com aquela vegetação mais espinhosa que a gente vê em algumas encostas por ali. Exato. É uma pista sutil, quase poética, tentando dar alguma cor para esse lugar que a gente quase não conhece. É uma tentativa de extrair algum sentido do pouco que a gente tem, né? O nome. Isso. Não prova nada sobre a economia ou a vida lá, claro, mas ajuda a gente a imaginar um pouquinho o cenário físico, né?
Talvez o nome refletisse alguma característica marcante da paisagem mesmo. Então, juntando tudo isso, ou a falta de tudo isso, o que Zererá representa nessa história toda? Ela parece quase um figurante, né? Entra em cena no momento chave, a fuga dos midianitas e depois some dos registros. É uma ótima analogia. Zererá é um lembrete, eu acho, de que essas grandes histórias, bíblicas ou não, aconteceram em lugares reais, complexos, cheios de cidades grandes e pequenas, e muitos desses lugares hoje são só nomes em textos antigos ou sítios arqueológicos esperando para serem descobertos ou identificados. A história não é feita só dos grandes centros, né? Mas também desses pontos menores que viram ou foram impactados pelos grandes eventos. Faz sentido. Essa menção de Zererá, mesmo sendo rápida e meio misteriosa, ajuda a ancorar a história de Gideon no mapa real, sabe? Mesmo que as bordas desse mapa estejam meio apagadas para nós hoje. E a própria busca por entender Zererá, mesmo com tão pouca informação, já tem seu valor. Ela nos força a encarar os limites do nosso conhecimento histórico. A gente depende do que sobreviveu, dos fragmentos que chegaram até nós. Muitas histórias, muitos lugares se perderam aí no meio do caminho. Essa investigação sobre Zererá acaba levando a gente a pensar em coisas maiores também, né? Tipo, as relações de poder na região, a interação entre nômades e sedentários, a importância dos vales, das rotas. Sem dúvida. Tentar entender Zererá nos conecta com a geografia física e humana do antigo Israel. Faz a gente pensar sobre táticas de guerra, sobre como era a vida numa cidade pequena naquela época, sobre como um evento como uma invasão ou uma batalha podia mexer com comunidades inteiras, mesmo as que não estavam no centro do palco. A história de Zererá é uma micro-história dentro do evento maior. E é também uma história sobre como a gente reconstrói o passado com os vestígios que tem. E voltando àquela ideia que você mencionou sobre Zererá talvez estar sob influência midianita. Isso realmente dá o que pensar, né? Sim, e talvez aqui fique uma reflexão final interessante que essa análise do material nos traz. Se a gente considerar essa possibilidade, levantada na pesquisa de que Zererá e talvez outras cidades menores ali naquela região estratégica perto do Vale de Jezreel estivessem sobre algum nível de controle midianita antes da ação de Gideão, o que isso nos diz sobre a natureza real, sobre a profundidade da opressão midianita que a Bíblia descreve? Será que não eram só ataques rápidos para saquear vindos de fora, mas talvez uma dominação mais sutil, mais infiltrada no território e no dia a dia, controlando rotas, talvez exigindo tributos de lugares menores? Pensar sobre o possível status de Zererá nos convida a refletir sobre quão extenso e talvez cotidiano esse domínio inimigo poderia ter sido. Isso adicionaria uma camada a mais de urgência, de desespero, ao chamado de Gideão para a libertação. É algo para a gente pensar sobre as nuances do poder e da resistência naquele tempo.